Olá, tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje eu fiquei responsável por realizar a nossa palestra pública via remota. Espero que todos estejam bem, que nós tenhamos uma excelente noite junto com Cristo aqui. Mesmo distante um dos outros fisicamente, que neste instante nós possamos estar com os nossos pensamentos voltados ao Cristo, à nossa casa, ao corpo de trabalhadores, ao corpo de pessoas que são assistidas em nossa casa, para que os espíritos diretores de nossa casa espiritual, em conjunto com os nossos pensamentos, possam enviar energias e bálsamos salutares a todos aqueles que são atendidos em nossa casa. Assim como todos, eu também estou com saudade dos trabalhos físicos, de nos encontrarmos, de ver a evangelização, de ver ali o passe, de encontrar a alegria da cozinha em nossa casa, de encontrar a alegria das pessoas na recepção, de ver aquele sentimento de gratidão com todos aqueles que estão em nossa casa. Esse momento faz parte para nós pensarmos o tanto que é bom o nosso trabalho, o tanto que é bom nós estarmos juntos. Obrigado, meus irmãos, por eu poder partilhar nesta caminhada, nesta vida, com vocês. Eu peço, antes de ainda iniciarmos a nossa palestra, a proteção do nosso Mestre Jesus. Que Ele guie as minhas palavras e que, Senhor, neste instante, estejamos todos envolvidos pela paz, por benefícios e energias edificantes que elevam o nosso pensamento, edificam nossa alma e através da vibração de amor possamos acalmar os corações aflitos. Que hoje seja uma noite de bênção e de harmonia em nossas vidas. Que assim seja. Eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho do ensino do Evangelho do Cristo, peço essa permissão, e, para ser mais específico, um título do Livro dos Espíritos. Então, o tema da nossa reunião, o tema da conversa de hoje é Lei de Sociedade, tá certo? Nós passaremos então a discutir algumas coisas aqui com relação à Lei de Sociedade, voltada à necessidade da vida social, a vida em isolamento, a necessidade do convívio familiar para o espírito. E nós começamos então a falar sobre a necessidade da vida social. Por que nós precisamos viver em sociedade? Se nós aprofundarmos um pouquinho mais o debate, por que nós estamos juntos nesta caminhada? Por que quis Deus que um grupo de espíritos específicos reencarnassem na Terra, reencarnassem no Brasil, se encontrassem junto no estado de Goiás, na cidade de Anápolis? E se fecharmos mais a lupa ainda, por que um grupo de pessoas reúne-se dentro de um centro espírita, no nosso caso dentro do Centro Espírita União? Por que quis Deus tanto que essas pessoas, nesse estágio de mundo, neste momento, estivessem juntos?
Eu vou recorrer a uma frase dita por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, num capítulo intitulado Sociedade, para nós começarmos a refletir sobre as respostas pertinentes para esta questão. Emmanuel nos diz naquele livro: o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então, o lar coletivo, obviamente, ele está querendo nos dizer do planeta Terra. O lar coletivo, a formação do clã e da sociedade deste lar coletivo e das pequenas sociedades que se encontram desse lar coletivo, nada mais é do que o resultado dos pensamentos daqueles que povoam. Então, a primeira reflexão que cabe a nós para responder essas perguntas é que o único objetivo de todos nós estarmos reencarnados no planeta Terra, nesse estágio, neste momento, nesta década, neste século, de se encontrarmos no mesmo estado, na mesma cidade, é em razão dos nossos pensamentos serem iguais. Mas eu não penso igual a todo mundo. Na verdade, eu divirjo de muita gente. Não é com essa sutileza. Nós temos uma faixa vibratória de pensamentos iguais. Todos nós ainda estamos com a faixa de vibração presa na vida material e nas experiências materiais. Nós apenas inspiramos a vida espiritual. Mesmo nós, como espíritas, nós ainda não vivemos a vida espiritual. Nós inspiramos vivê-la, mas ainda não vivemos. Então a nossa faixa de pensamentos vibracionais, ela está ligado muito ainda com as questões materiais, mais brutas, um pouco menos sutis. Então, por isso nós nos encontramos reunidos. Existe aqui uma harmonia na forma de pensar. E mesmo você pode pensar, não, eu penso diferente. Você pensa diferente na questão de divergência de opinião. Mas ainda assim nós pensamos iguais. Todos, a maioria pelo menos, se preocupam com a política. Uns com o lado A e outro com o lado B. Veja, nós pensamos iguais. Nós apenas divergimos com que lado que eu encontro a minha certeza ou a minha verdade. Mas pensarmos iguais, nós pensamos. Todos nós nos preocupamos uns com os outros. Mas eu tenho divergência da forma em que eu vou preocupar. Eu vou preocupar com o lado material. Eu vou preocupar com o lado moral. Ou eu mesmo não quero preocupar porque eu não acho necessário preocupar com ninguém. Mas nós estamos dentro da mesma faixa. Para esclarecer um pouco mais isso, Emmanuel traz uma questão tão interessante em que ele chama para nós, espíritos, de hereditariedade psicológica. Ele vai dizer que nenhum espírito herda do outro, ou melhor dizendo, herda dos seus pais materiais, a questão moral. Nós herdamos dos pais biológicos questões genéticas, cor de pele, cor do olho, cor do cabelo, a formação, às vezes, do corpo. Porém, questões morais, ela está ligada muito mais ao estágio evolutivo do espírito do que propriamente a genética. Então, pode ser que o filho seja um espírito moralmente muito mais elevado que o pai ou a mãe.
ou que ele seja um espírito menor em elevação moral do que os pais. Existe aí essas explicações de diferença, porque a condição moral do espírito é altamente individual e não uma questão genética. Ah, Luiz, e por que nós encontramos tantas pessoas parecidas, mesmo em condições morais? Pelo que nós falamos, hereditariedade psicológica. Os espíritos se encontram junto daqueles que pensam de forma igual. Então, no plano espiritual, há também formação de sociedades, há formação de grupos, há formação de clãs. E os espíritos que têm afinidade em seus pensamentos, eles se unem e vão formando pequenos grupos e pequenas sociedades, encarnando, fazendo a sua reencarnação juntos. Por isso, determinada sociedade em uma localidade pensa de uma forma e uma outra sociedade em determinada localidade pensa em outra. Não é uma questão geográfica e nem territorial, mas é uma questão social, espiritual, vinculada aos pensamentos daquele povo, daquela nação que está ali junta e crescendo junto. Dentro da família, a mesma coisa. A sociedade vai se formando e a família, ela é uma célula da sociedade, então ela se forma assim também. Espíritos com aptidão à música se juntam, se reencarnam ali, ocorre a reencarnação juntos e próximos uns dos outros. Então o pai é músico, o filho é músico, o avô é músico. Isso é comum nós encontrarmos. Não é uma questão genética, mas é uma questão de vinculação, de afinidade espiritual. E da mesma forma para o mal. Aqueles que têm afinidade para a prática do mal, afinizam os seus pensamentos, se unem, se juntam e acabam posteriormente reencarnando também dentro desses clãs, dentro dessas sociedades onde as pessoas têm a predominância do mal na sua intelectualidade. É óbvio que nós vamos ter exceções. Quando nós falamos de social, sociedade, não há matemática. E dentro do espírito também, dentro do espiritismo também não há matemática. Então, haverá exceções, haverá espíritos com moral elevadíssima que encarnará numa sociedade um pouco atrasada para levar ali com seus ensinamentos o crescimento intelectual e moral para outras pessoas, assim também nas famílias, espíritos que vão alavancar condições morais das pessoas que vivem ali ao seu redor. Então, obviamente, não é uma matemática. Mas, na maior parte, nós temos então a formação das nossas sociedades por afinidades de pensamentos. Então, nós que nos encontramos reunidos aqui nessa cidade de Anápolis, dentro do nosso centro, nós temos uma afinidade nos pensamentos. Podemos divergir de opiniões, mas nós pensamos de forma comum, tá? E isso aqui é extremamente importante, tá certo? Então, passando para frente um pouquinho, Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta no título, no capítulo que fala sobre a lei de sociedade, interessantíssima para os espíritos, sobre a necessidade da vida social. Já que vivemos em sociedade, ele pergunta: a vida social está na natureza? Então, a vida social está junto com nós, ela é da natureza, ela é uma lei, a vida social, ela é uma lei natural do homem, ela é algo comum ao homem. E os espíritos dizem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então veja que
A vida social, ela é uma lei natural e necessária. O homem não entregou, Deus não entregou ao homem a vida social de forma inútil. O homem necessita dela, necessita para o progresso. Nós precisamos viver juntos. Neste instante em que nós estamos isolando-nos de forma necessária e prudente para evitar a contaminação e evitar a morte de mais pessoas, nós nos sentimos enfraquecidos, tristes. A quantidade de pessoas que vem reclamando que aumenta os sintomas de ansiedade, que aumenta os sintomas de depressão, de entristecimento, ela é grande em razão da necessidade que nós temos de estarmos em contato com as outras pessoas. Veja como ela é tão natural para nós que ela está em nós. Veja a necessidade que nós temos de estarmos juntos no centro, cuidando um dos outros. Esta agonia que sentimos é a lei de sociedade vibrando dentro de nós, em nossa consciência. Então, por isso é o momento de tanta reflexão a nós. Porque ela é uma lei nossa. E o homem precisa da sociedade. Então, nós precisamos um dos outros. A vida humana, ela é feita como uma engrenagem. Os espíritos, eles se encaixam e o motor só vai rodar com a engrenagem completa. O passo para a evolução, o caminho que nós devemos seguir para a evolução individual e social, ela passa por um comprometimento de toda a nossa sociedade, de todos nós. Nós precisamos estar comprometidos uns com os outros. Nós precisamos desse atrito. Nós precisamos que alguém passe necessidade ou que eu passe necessidade para que alguém me auxilie ou para que eu possa auxiliar alguém. Deus age na criatura pela criatura. Nós vimos isso no Evangelho. É colocado para nós: a todas as vezes que derem de comer e de beber a um desses pequeninos, será a mim que está fazendo. Então ele quer a ação. E ele precisa de nós. Então ele precisa da vida de sociedade. O que eu vejo muitas vezes trabalhando com a sociedade, com o público dentro do Poder Judiciário, é que as pessoas, elas não se toleram e não se suportam dentro de uma sociedade por divergirem na opinião. Então todas as vezes que eu encontro partes dentro de um processo judicial, elas estão lá brigando, movimentando energias deletérias a elas próprias, por não aceitar a opinião do próximo e querer que prevaleça a sua opinião. A maior dificuldade social hoje é que as pessoas, elas não querem se engrenar, elas querem prevalecer. Então, se eu encontro alguém que pensa diferente de mim, e eu não consigo fazer com que ela mude a opinião, ou que a minha opinião prevaleça sobre a dela, o que eu faço? Eu me afasto. Eu saio. Se alguém pensa diferente do que eu penso, na minha reunião, eu saio dessa reunião. Eu mudo de centro espírita porque alguém está pensando diferente. Eu saio do grupo de WhatsApp porque eu não suporto conviver com outras pessoas que pensam diferente de mim. E o espírita equivoca-se 2 vezes ao fazer isso. Primeiro, porque ele desrespeita a lei de tolerância. Se eu particularmente entendo que outra pessoa tem um pensamento errado ou supostamente ignorante, o primeiro ato que eu tenho que ter para ela é de amor, é de tolerância, é de compreender. Eu tenho o dever de amar o meu irmão que pensa diferente. É um dever, uma obrigação.
E erra 2 vezes por quê? Porque está aqui. Somente na aproximação social eu vou conseguir conviver com essa pessoa e fazer com que ela cresça e que eu cresça. Somente no entendimento de diferenças de opinião nós vamos crescer uns com os outros. Então nós nos precisamos. Nós não vamos nos bastar. E dando continuidade a esse ponto, Kardec pergunta também aos espíritos, na questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulando, ou seja, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Então veja que os espíritos, a pleiade de espíritos responde a Kardec. O homem tem que progredir. No isolamento, não lhe é possível. Falta-lhe o contato com os outros homens. Então, o processo para progredir, para evoluir, necessita desse contato social. Obrigatoriamente, eu preciso conviver com aqueles que divergem comigo. Se ninguém tivesse passando fome, quem iria melhorar-se moralmente para auxiliar os que passam fome? Se ninguém tivesse depressão, quem iria melhorar-se moralmente por abraçar, por se educar e educar ao próximo? Se eu não passasse por problemas, quem iria progredir ao não me auxiliar? Então nós precisamos. E mais do que das virtudes, por isso da lei de tolerância, mais do que as virtudes, eu preciso do defeito. Eu necessito do defeito do próximo. Por isso, o meu dever e a minha obrigação de amar aquele meu irmão. Porque somente atrás do defeito que eu encontro nele, eu me encontro e me encaixo como engrenagem. Muitas vezes, ao olhar o defeito do meu irmão, o que eu encontro é o espelho da minha própria alma. E enxergo também os meus defeitos e nós nos melhoramos juntos. Então, as divergências de opinião, elas não podem servir para desagregar. Ela deve servir para agregar. Não aceitar o outro pela forma como ele pensa, pela forma como ele é, pelas opções de vida que ele tem, é desrespeito à vida de sociedade, é ausência de tolerância. É desrespeito ao meu progresso e ao progresso do meu irmão. As diferenças às vezes mostram-nos as verdades. Se alguém não pensar diferente do que a mim, como eu talvez me questionarei ao progresso, às mudanças. Então a nós é necessário. O isolamento não passa de um passo egoístico, em que eu pense somente em mim, somente em mim. Ele é um passo excessivamente egoístico. Peço licença para ler outro trecho, outra frase de Emmanuel. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. Do livro Esperança, capítulo 71, Diante da Vida Social. Ninguém
patenteia aprimoramento espiritual, distante a tentação e a luta. Então nós devemos seguir, marchar em frente, seguir em frente, não termos medo. Não teremos aprimoramento sem a tentação e da luta. É muito já do que nós falamos. Essa é a nossa necessidade. Esse é o nosso compromisso espiritual. Aquele que se afasta, ele se isola e prejudica a si e ao próximo. O isolamento causa falta com a lei de amor e caridade. Se eu me afasto porque eu não concordo com o pensamento do próximo, faltou a mim caridade. Faltou a mim praticar a lei do amor. Faltou a mim a tolerância. Então a caridade, ela passa também pela caridade moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa reflexão. A caridade material, assistencial, talvez mais fácil de ser feita nos dias de hoje. O que nós não podemos esquecer é da necessidade da caridade moral, que é a caridade com a compreensão dos defeitos do outro. E esse parece muito a nós que seja o estágio da nossa vida em sociedade. Que seja a necessidade de nós realizarmos a caridade voltada agora para o mundo material. A necessidade de nós estarmos uns com os outros e moralmente nos melhorarmos. O alimento, por muitas vias, na maioria das vezes, tem sido concedido. Mas a tolerância, não. Ainda aqui no Livro dos Espíritos, a questão 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós encontraremos a infelicidade através também do nosso afastamento. Porque nós descumpriremos, afastaremos da lei natural. Nós estamos vivendo um momento tão peculiar quanto a nossa situação social. Porque nós fomos obrigados a nos afastar, e em relação a esse afastamento no mundo, existe uma discordância de opinião. Muitos pensam que é errado, outros pensam que é certo, e essa discordância ultrapassa do limite do saudável, porque muita gente já passa a agredir a outra, levar para um lado político, e nós acabamos novamente nos afastando uns dos outros. E nós estamos esquecendo das possibilidades e reflexões que nós podemos ter nos dias como o de hoje. No dia de ontem, nosso amigo, palestrante conhecido de todos, Simão Pedro, ele publicou em uma das suas redes sociais uma foto da Arca de Noé com a seguinte descrição. Dali de dentro e daquela quarentena, daqueles 40 dias, Noé e sua família, a humanidade, saiu diferente. Não foi mais a mesma. Como nós sairemos da nossa? Nós estamos perdendo tempo de reflexão para alimentar a discordância e a divergência.
enquanto nós estamos vivendo um momento que é ligado à introspecção, o que mais nos preocupamos é na exteriorização. Nessa semana também, Divaldo Franco tem feito todos os dias uma pequena palestra, um estudo, melhor dizendo, ao vivo, às 7h30 da noite, direto dos canais da Mansão do Caminho, pela internet. E ele chamou o coronavírus, esse período, de milagre do coronavírus. Apesar de todas as precauções que devem ser tomadas, como ele falou, de todo o respeito que nós devemos ter com relação às autoridades de saúde, ele falou que o coronavírus era um milagre. Porque o coronavírus, neste instante, conseguiu paralisar uma guerra. Palestinos e israelenses deram uma trégua na guerra que dura há anos, na disputa e na discórdia que vem de séculos, para tomarem medidas juntos de prevenção contra o coronavírus. Eles estão juntos, os dois, unidos. Inclusive cientistas em laboratórios tentando buscar uma vacina. Então veja se não é um milagre da vida. E vendo quando ele falou isso sobre um milagre, eu fui na internet, aconselho outras pessoas a fazerem isso, e comecei a pesquisar mudanças e comportamentos sociais que vieram em razão do coronavírus. E eu descobri que não só palestinos e israelenses pararam de guerrear para tomar medidas de proteção da vida, como também a guerrilha colombiana selou um acordo com o governo, com as Forças Armadas Nacionais daquele país e realizaram um cessar-fogo na guerra que o país vive para tomar medida de combate contra o coronavírus. A guerrilha colombiana, aquela guerra, já matou mais de 260 mil pessoas. E um vírus foi capaz de parar as mortes por arma de fogo. E tantos outros são o exemplo. Num gesto inédito que ninguém nunca tinha visto antes, o secretário-geral da ONU solicitou a todos os países o cessar-fogo e que todos os países, principalmente aqueles mais abastecidos, olhem aos países mais pobres, em especial aqueles que estão ali dentro do continente africano. Então, se isso não for um milagre, nós não sabemos mais o que será considerado milagre. Vamos refletir neste instante sobre a nossa sociedade, sobre o nosso papel, sobre o que precisamos fazer dentro de nós para melhorarmos aqueles que vivem com nós. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre iniciando os nossos pensamentos no dia. Vamos cuidar um dos outros. As coisas estão progredindo. Tudo isso é reflexo da progressão. Olha a questão 685A do Livro dos Espíritos. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Os Espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esta família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo família, a responsabilidade deve ser da sociedade.
Se nós estamos preocupados com as pessoas que ficarão desabastecidas e temos condição, procuremos então essas pessoas e auxiliemos elas. Se eu sou forte, que eu assista ao fraco. Nós vemos agora, olha como há progressão. O próprio governo decidiu conceder um auxílio para trabalhadores informais. É pouco, Luiz, mas já é um auxílio. É a sociedade que vai custear a vida de outras pessoas. São pessoas se reunindo e levando alimento às outras, tirando dinheiro, pagando para aqueles que não podem trabalhar para ficar em casa e não estarem desabastecidos. É a lei do progresso, fortalecendo e fazendo com que de forma obrigatória nós passamos a exercitar a lei de caridade e de amor. Passamos esse tempo, então, a essa reflexão. Na obrigatoriedade em que temos agora, mais do que nunca, de exercitar a lei de amor e de caridade com o próximo. Essa era a reflexão que eu tinha para todos nós nesta noite, sem pretensões de esgotar o tema ou de prevalecer uma verdade, mas apenas de pincelar a todos uma reflexão. Que nós possamos agora descansar, ir até os nossos leitos, deitar, refletir, meditar um pouquinho e deixar que a equipe espiritual auxilie-nos e faça-nos o trabalho. Rogar ao Mestre Jesus que ao desdobrarmos, nos encontremos uns com os outros, nos encontremos com a equipe que dirige os nossos trabalhos e que ela possa educar-nos, que nós possamos ali desenvolver também trabalhos de educação em prol daqueles que sofrem. Que Jesus abençoe e alimente os nossos corações de paz e obrigado pela oportunidade. Que assim seja.